A dor do divórcio não é só um número no papel. É cama vazia, prato que sobra na mesa, guarda-roupa dividido, crianças confusas, gente que deita chorando e levanta fingindo que está tudo bem. Talvez você esteja assistindo esse vídeo com o coração em pedaços, perguntando: será que Deus ainda se importa comigo depois de tudo que aconteceu? O que a Bíblia realmente diz sobre o divórcio? Eu pequei. Eu tenho esperança. Enquanto o número de divórcios cresce a cada ano, só no Brasil, em 2023, para cada 100 casamentos, cerca de 47 terminaram em divórcio. Milhares de cristãos estão confusos, com culpa, medo e muitas perguntas. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo bíblico te ajuda a encontrar direção em meio ao caos, já aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso fortalece muito o nosso trabalho e faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. Vamos caminhar com calma, com Bíblia aberta e coração sensível. Não para apontar o dedo para ninguém, mas para ouvir o que Deus diz sobre casamento, divórcio e sobre restauração. Quando a Bíblia fala de casamento, ela não está falando apenas de um contrato, está falando de aliança. Lá em Gênesis, logo no início: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento, na perspectiva de Deus, é compromisso, é unidade profunda. É um projeto onde dois caminham como um só. Jesus retoma essa verdade séculos depois. Quando perguntam para ele sobre divórcio, ele responde: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19:6. Ele não está falando de um sentimento passageiro, mas de algo que Deus leva muito a sério, a união de duas pessoas diante dele. No Antigo Testamento, o divórcio já existia. Havia uma lei em Deuteronômio 24 que regulava a carta de divórcio, porque culturalmente os homens podiam simplesmente abandonar suas esposas. Deus, por meio da lei, colocou limites para proteger principalmente a mulher, que naquela cultura ficava totalmente vulnerável. Mas Deus deixa claro o que sente quando o casamento é tratado com descaso. Em Malaquias 2,16, lemos: eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Perceba, ele não diz eu odeio o divorciado. Ele diz que odeia o divórcio, a ruptura, a violência emocional, a injustiça, a traição que muitas vezes estão por trás disso. Deus ama pessoas. Ele odeia aquilo que destrói pessoas. No tempo de Jesus, os rabinos discutiam quando era permitido se divorciar. Alguns diziam que era só em caso de algo muito grave. Outros aceitavam motivos banais, como uma comida queimada. É nesse contexto que Jesus fala palavras fortes. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, a expõe a tornar-se adúltera. Mateus 5,32. E em Mateus 19, ele repete a ideia. O divórcio não é para ser algo banal, motivado por qualquer frustração, mas uma triste exceção em casos extremos, como a quebra grave da aliança pela imoralidade sexual. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo retoma o ensino de Jesus e o aplica à igreja. Em 1 Coríntios 7, 10 e 11, ele diz: aos casados, o Senhor ordena que a mulher não se separe do marido e que o marido não se separe da sua mulher. 1 Coríntios 7, 10, 11. O ideal bíblico é claro. Casamento é compromisso, é perseverança, é perdão, é luta conjunta. A Bíblia não é ingênua. Ela não ignora traição, abandono, violência, dureza de coração. Jesus mesmo diz que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Mateus 19, 8. Deus conhece o peso de viver em um mundo quebrado. E aqui entra uma questão muito sensível. E quando há abuso, violência, humilhação, um lar onde há agressão constante,
ameaça, medo, deixou de ser uma expressão do propósito de Deus para o casamento. A Bíblia não apoia a violência doméstica. Pelo contrário, chama o marido a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. O que está a anos-luz de qualquer forma de abuso. Em situações assim, buscar proteção, afastamento e ajuda não é falta de fé. Muitas vezes é questão de sobrevivência. Talvez você se identifique com algumas dessas situações. Você foi abandonada e carrega uma culpa que não é só sua. Você traiu e hoje se arrepende profundamente. Você tentou de tudo, mas o casamento terminou. Ou você ainda está casada, mas vive pensando em desistir. A Bíblia não foi escrita para ser uma pedra na sua mão, mas uma luz no seu caminho. Ela nos mostra o ideal de Deus, mas também nos mostra a graça de Deus quando nós falhamos. Na prática, o que isso significa para quem já passou ou está passando pelo divórcio? Em primeiro lugar, significa que sua dor não é invisível para Deus. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê. Em segundo lugar, significa que Deus nos chama à verdade. Se o casamento ainda existe e há espaço para diálogo, arrependimento e mudança, a palavra nos convida ao perdão, à reconciliação, ao procurar ajuda, pastoral, psicológica, terapêutica. Casamento saudável não é milagre automático, é construção diária, muitas vezes com a ajuda de pessoas maduras ao redor. Em terceiro lugar, significa que quando a aliança já foi rompida, Deus ainda assim continua sendo Deus de restauração. Talvez o casamento não volte a existir, mas Deus pode restaurar seu coração, sua identidade, sua dignidade, sua história. Quando olhamos para Jesus, vemos alguém que nunca passou pano para o pecado, mas sempre estendeu a mão ao pecador arrependido. A mulher samaritana, em João 4, já tinha tido 5 maridos e vivia com um homem que não era seu marido. Jesus a confronta com amor, revela a verdade, mas também lhe oferece água viva, um novo começo. Talvez você precise ouvir isso hoje. Você não é um caso perdido para Deus. Não importa se o divórcio foi decisão sua, do outro ou dos dois. Há perdão quando há arrependimento sincero. Há cura quando há entrega. Há futuro quando há confiança em Deus. E se você está em um casamento em crise, pense com carinho antes de tomar qualquer decisão definitiva. Às vezes o que falta não é um novo casamento, mas um novo começo dentro do mesmo casamento. Diálogo honesto, terapia de casal, acompanhamento pastoral, submissão mútua a Deus. Lembre-se, o inimigo ama destruir famílias, mas Deus ama restaurá-las. Se essa mensagem está falando com você, eu quero te pedir uma coisa bem especial. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que talvez esteja enfrentando a mesma dor. Você não faz ideia de como um simples compartilhamento pode ser usado por Deus para alcançar um coração à beira de desistir. Quero terminar lembrando que, acima de qualquer fracasso humano, existe um amor que não falha. Paulo escreve em Romanos 8, 38 a 39, que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nem o pecado, nem a rejeição, nem o divórcio, nem a culpa. Que o Senhor te console, te corrija onde for preciso, te restaure onde você estiver ferido e te conduza passo a passo com sabedoria e paz. Em nome de Jesus. Amém.